Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo nós vamos tratar de comentar e refutar um argumento tão simplório que dá até vergonha de ter que fazer isso. Mas a gente tem que fazer para mostrar que esses que se apresentam como guia dos cegos, ou mestre dos incautos, né? Dos ignorantes, possam aprender a raciocinar melhor, né? Porque Deus deu um cérebro para a gente, foi para isso, para que a gente pudesse tentar, pelo menos, raciocinar melhor. Não é sempre que a gente consegue, né? Manter uma linha de raciocínio correta sobre tudo. Às vezes a gente acaba falhando, mas o importante é quando a gente reconhece que a gente errou, né? E a gente procura retificar um erro que a gente provavelmente tenha cometido. Eu estou com meu microfone aqui já, meu celular já pronto, porque eu vou conceder uma entrevista para o Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos, então eu já deixei meu celular aqui no ponto. Mas eu quero mostrar para vocês uma publicação, é uma foto com uma pergunta postada. Essa publicação foi postada por um canal que muito provavelmente pertence ao Cérebro de Feijão, que também atende pelo nome de Eleazar. Ele é pastor da igreja adventista lá em Connecticut. É o cabecinha de feijão, cérebro de feijão. E por que eu costumei a chamá-lo de cérebro de feijão? Vocês vão ver por quê também, né? Eu já mostrei para vocês isso quando eu refutei os 20 argumentos que ele considerou irrefutáveis, né? Sobre o porquê que Antíoco não pode ser o chifre pequeno, capítulo 8 de Daniel, tal, essas coisas. Agora ele fez uma publicação aqui, né, e eu vou mostrar para vocês o questionamento que ele faz. Ele pergunta: se o sábado é do Senhor, por que as pessoas falam que é dos judeus? Aí ele cita aqui o mandamento, né, de Êxodo, capítulo 20. Vou tentar mostrar para vocês aqui que eu não tenho os recursos técnicos, né, para poder botar na imagem. Está vendo a pergunta aí? Deu para sacar a pergunta? Se o sábado é do Senhor, porque dizem que ele é dos judeus, né? E aí ele cita o mandamento: sábado do Senhor teu Deus. Essa é a pergunta do cérebro de feijão, lá de Connecticut. Ai, ai. Ô cérebrozinho de feijão, vamos fazer o seguinte então. Vamos mostrar para você porque, apesar do sábado ser do Senhor, ele é dos judeus. Mas como é que pode, gente, ter a cabecinha de... Oh, meu Deus do céu, esse menino, ele é um espermatozoide em teologia, né? O outro lá é bebezão, esse aqui é espermatozoide. Vamos lá, respondendo a pergunta dele. Se o sábado é do Senhor, por que dizem que ele é dos judeus? Eu começo lendo Neemias capítulo 9, versos 13 e 14, que diz assim: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste... Presta atenção no verbo dar aqui. E lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O verbo está no passado, como se referindo a Deus. Deus desceu sobre o monte Sinai, do céu falou com eles e lhes deu juízos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Verso 14: tu lhes deste, de novo o verbo dar no passado, deste a conhecer o teu santo sábado. Perceba, tu lhes deste, ou seja, Deus deu para o povo judeu. O quê? O que ele deu para o povo judeu? Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado.
e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés. Percebam, mandamento de Deus. Mas ele deu para quem? Para o povo judeu. Através de quem? Através do mediador, Moisés. Leiam comigo agora, Ezequiel, capítulo 20. Capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles. Eles quem? Cara pálida. Eles quem, cara pálida? O povo de Israel. Porque o sábado foi dado por meio de Moisés para o povo de Israel. Também lhes dei os meus sábados. Veja, lhes dei os meus sábados, diz o Senhor aqui em Ezequiel. O sábado é do Senhor. Mas para quem ele deu o mandamento? Foi para ele mesmo que ele deu o mandamento? Foi de Deus para Deus? Hein, cabecinha de feijão, cérebrozinho de feijão, espermatozoide teológico. O sábado é do Senhor, mas ele deu. Também lhes dei. A quem ele está dando o sábado aqui? Para o povo de Israel. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Entre mim e eles. Eles quem? Povo de Israel. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20, aqui mesmo do Ezequiel 20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês. Quem são esses vocês? Povo de Israel. Para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Seria difícil demais, ô cérebro de feijão, imaginar que o sábado sim é do Senhor, mas que ele deu para o povo de Israel obedecer, guardar. É difícil entender isso, ô cérebrozinho de feijão. É difícil entender isso? Hein? É difícil? Agora eu vou ler alguns textos. Que mostram que hoje não há mais essa questão, Deus é só Deus de Israel. Não, Deus não é Deus mais de Israel e sim dos gentios. Você tem que praticar certas coisas para que possa pertencer verdadeiramente a Deus. Vamos ler alguns textos bíblicos, começando com Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui do verso 13 até o 16, que diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Quem é que antes estava longe? Os gentios. Vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Mas que dois povos são esses? Judeus e gentios. Desses dois povos ele fez quantos? Um só. Olha. Aí esse povo que de dois ele fez um, vai ser enxergado, vai ser reconhecido como judeu, como Israel? Como gentio? Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra, olha só. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia inimizade entre judeus e gentios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo. Veja, criasse em si mesmo. Não é com base em lei de Moisés, nem com base na mentalidade, nem na cosmovisão gentia.
criasse em si mesmo. Jesus é o fundamento desse novo povo que surge agora. Nem judeu, nem gentil. Criasse em si mesmo uma nova humanidade. Veja só. Uma nova humanidade. Nem judeu, nem gentia. Fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Judeu ou gentio? Nenhum dos dois. Uma nova humanidade. Criada em Cristo Jesus. Criada em Cristo Jesus. Fundamentada, radicada em Cristo Jesus. Não mais judeus, não mais gentios. Não. Outro texto que eu gostaria de ler. Gálatas 3, 28 e 29. Aí atrás, Gálatas 3, 28 e 29. Diz assim. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Veja o que a Bíblia está falando. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Veja, um em Cristo Jesus. É a nova humanidade sobre a qual ele falou em Efésios. Então não há mais distinção. Veja, distinção étnica, judeu nem grego, nem escravo nem liberto, de condição social, nenhuma distinção social. Nenhuma distinção de status pode haver agora mais diante de Deus. Nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa nova humanidade agora é descendência não de Moisés, descendência de Abraão. É descendência de Abraão. Essa nova humanidade, criada em Cristo Jesus, é descendência de Abraão. Nem judeu, nem gentio. Colossenses capítulo 3, na frente, verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu. Não pode haver mais grego e judeu. Circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Qualquer tipo de distinção de qualquer natureza, não pode existir mais entre nós e Deus. Porque nós somos corpo de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Por isso estamos em Cristo. Não há esse negócio agora de dizer que o judeu, ele é superior porque ele foi o primeiro povo a ser escolhido por Deus para representá-lo na terra. A quem Deus deu primeiro seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, enfim, seus oráculos. Judeu não é superior a nós hoje, gentios, que cremos em Cristo. Não é. Aí eu fico me perguntando, por que tem cristão fazendo um esforço desgramado para se tornar judeu? E por que tem gente que hoje insiste com outros cristãos, inclusive na questão linguística? Não é Jesus, é Yeshua. Não é Mateus, é Matitiarco. Não é Messias, é Mashiach. É impressionante. Em que isso vai mudar? Eu deixar chamar de Jesus na minha língua e chamá-lo de Yeshua. Em que isso vai mudar? Veja bem, também não estou fazendo juízo de valor em quem faz esse tipo de distinção,
quem optou por chamar Jesus de Yeshua. Eu também não estou condenando ninguém, não estou julgando ninguém, não estou fazendo juízo de valor, eu estou perguntando em que isso te tornará superior a quem chama Jesus pelo nome, Jesus aqui no português, no nosso caso. Em que? Chamar Jesus de Yeshua vai te tornar superior, ou o fato de eu continuar chamando Jesus de Jesus me torna inferior perante esses que chamam Jesus de Yeshua? Não, pelo amor de Deus, gente, vocês estão brincando comigo. Meu Deus do céu. Por último, eu quero ler Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 9 a 11. Atos 15, de 9 a 11. Diz assim. Isso aqui é um relato do apóstolo Pedro, que toma a palavra lá no concílio de Jerusalém, onde o principal assunto discutido lá era se a igreja deveria obrigar os gentios que estavam se convertendo a Cristo a circuncidarem-se. Esse era o assunto. Devemos ou não obrigar os gentios que estão se convertendo a circuncidarem-se? Devemos ou não? Esse foi o foco da questão que reuniu lá o concílio de Jerusalém. Pedro diz assim, só para contextualizar, vamos a partir do verso 7 até o 11. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. 9. E não estabeleceu, vou falar bem devagar, bem mansinho, bem baixinho, para você se aperceber desse sentido. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, judeus e gentios, purificando-lhes o coração por meio da lei de Moisés, por meio da circuncisão, por meio da guarda do sábado, por meio da lei alimentar, kosher, ou kasher, como outros chamam. É por meio disso que Deus purificou-lhes o coração? Não, purificando-lhes o coração por meio da fé. 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. É a pergunta que eu faço para o cérebro de feijão. O cérebro de feijão. Que perguntinha imbecil essa sua, né? Se o sábado é do Senhor, por que dizem que ele é dos judeus? Você é um imbecilóide mesmo. Você não sabe raciocinar de acordo com a palavra de Deus. Definitivamente não sabe. Você deveria voltar urgentemente para os bancos de um seminário, mas um seminário que seja sério, né? Seminário adventista já provou que não é um seminário sério, né? Porque ensina tanta bobagem para vocês, pastores, que é impressionante. O sábado é do Senhor, mas como a Bíblia diz, é do Senhor, mas Ele deu. É do Senhor, mas Ele deu. Para quem? Deu para o povo de Israel. E agora, quando o Verbo se encarna e habita entre nós, o que acontece? Ele estabelece agora a existência de uma nova humanidade, de um novo povo criado à sua imagem e semelhança, como obra do Espírito Santo. E a partir de agora, da encarnação do Verbo, especialmente depois que ele morre na cruz, não há mais distinção entre judeu e gentio. Não há mais distinção de natureza alguma, distinção social, distinção de status, distinção de língua, distinção de cor da pele. Não há mais distinção nenhuma entre nós e Deus, porque estamos em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus, fundamentados, radicados em Cristo Jesus. Não há mais essa distinção. E veja, de novo,
A igreja lá, desde os primórdios, desde o concílio de Jerusalém, desobrigou os gentios que estavam se convertendo a Cristo da circuncisão. Quando a igreja, o concílio de Jerusalém, os desobriga, né, da cerimônia, do rito da circuncisão, a igreja estava simplesmente liberando-os também, né, de serem guiados, pautados, orientados agora pela letra da lei de Moisés. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios que Jesus aboliu em si mesmo a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Porque os princípios morais continuam existindo, só que agora nós não somos guiados pela letra da lei, somos guiados pelo próprio Espírito Santo, que habita em nós para sempre, com o qual nós fomos selados. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Eu não sou orientado mais pela letra da lei de Moisés. Só devia guardar o sábado quem fosse circuncidado. Se você fosse circuncidado, você estaria na obrigação de guardar toda a lei de Moisés. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas? É isso que ele diz em Gálatas, olha só. Gálatas 5, de 1 a 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade da letra da lei, dessas imposições religiosas associadas ao judaísmo, sincretismo religioso. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vou ler o versículo 3 de novo. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Eu pergunto, você, adventista do sétimo dia, se deixou circuncidar? Você foi circuncidado? Porque se você não foi circuncidado, como eu creio que é o caso, você não está obrigado a guardar a lei. Você não está obrigado a ser orientado, a ser guiado pela letra da lei. Você é guiado pelo Espírito. Não está mais sob sua obrigação guardar sábado ou guardar qualquer outra ordenança associada, relacionada com o povo judeu. Só guarda o sábado, só está sob a obrigação de guardar o sábado quem foi circuncidado. Você foi? Você foi circuncidado? Então, vamos raciocinar um pouquinho, gente. Conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia. A igreja não é autoridade. A Bíblia é autoridade, porque é a palavra direta de Deus, é a palavra de Deus escrita, revelada. Ela é a nossa autoridade. Por que é tão difícil dar ouvidos à palavra de Deus? Por que é tão complicado? O que te prende tanto? De tal forma que você não consegue se libertar desse jugo de escravidão que foi imposto por você pela igreja adventista, guardar o sábado e outras coisas mais. Mas a Bíblia está deixando claro. Os gentios foram desobrigados do rito da circuncisão, agora não estão mais sob o jugo da lei de Moisés, como diz Pedro lá no concílio. Aquele jugo que nem os seus pais nem eles puderam suportar. E agora somos salvos pela graça, do mesmo modo. Gentios e judeus são salvos do mesmo modo, pela graça. Vocês não devem mais se submeter a nenhum jugo mosaico. Vocês não são guiados pela letra da lei de Moisés. Quando é que vocês vão perceber isso? Por isso é que Paulo em Colossenses fala, olha, ninguém vos julgue. Ninguém tem o direito de julgar vocês pelo fato de vocês não se submeterem à lei kosher, pelo fato de vocês não guardarem festas de lua nova, tabernáculos e outras festas mais, pães asmos, Páscoa, sei lá o quê. Ninguém vos deve julgar ou guardar sábados.
Ninguém tem o direito de julgar vocês por vocês não se submeterem mais a essas ordenanças. Ninguém tem o direito de julgar vocês. Quando é que vocês adventistas vão parar para prestar atenção na palavra de Deus? Vocês colocam a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Vocês colocam Paulo contra Paulo, Paulo contra João, João contra Paulo, Paulo contra Cristo, Cristo contra Paulo, Paulo contra Moisés, Moisés contra Paulo, Paulo contra Ezequiel, Ezequiel contra Paulo. Pelo amor de Deus, parem com isso. O outro disse que quando Paulo escreveu Gálatas, ele não estava num estado emocional tão bom. Estava meio bitolado, estava meio, né? Acabrunhado, meio, sei lá. Então, tudo que ele escreve em Gálatas não pode ser observado porque Paulo não estava num dos seus melhores momentos na vida. Aí ele escreveu Gálatas. Não, meu Deus do céu. Até quando vocês vão continuar com essas desculpas esbaratadas, essas desculpas tolas, imbecis, idiotas, para poder não aceitar aquilo que a palavra de Deus diz? E depois vocês se voltam para o mundo e dizem: nós somos a única igreja verdadeira, a única igreja que observa o que está escrito, a única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Vocês não guardam os mandamentos de Deus, vocês professam guardar. Guardar é outra coisa. Professar é uma coisa, guardar é outra coisa. Porque se vocês guardam os mandamentos de Deus, vocês teriam que guardar os mandamentos de Deus, que não são só 10, tem mais esse detalhe, são 613, de modo ininterrupto e íntegro. Não pode falhar. Não pode falhar. Mas vocês falham. Então vocês não guardam. Vocês não guardam. Então vocês estão enrolados, vocês estão numa situação terrível, espantosa. Por quê? Porque vocês dizem que vocês têm que fazer a sua parte para poder Deus conceder a sua salvação a vocês, né? Conceder a salvação que Ele elaborou para vocês. Vocês têm que fazer a sua parte. Só que vocês não dão conta de cumprir essa suposta sua parte. Essa parte de vocês. Vocês não guardam os mandamentos de Deus. Vocês são tão pecadores quanto nós. Estamos aqui do outro lado. Vocês nunca souberam o que significa graça, né? Se Deus criou graça e nos deu graça, foi para solucionar o problema dos nossos pecados. Os nossos pecados jamais terão o poder de anular a graça de Deus. Durmam com esse barulho, meus irmãos. Que Jesus os abençoe.